Psicólogos. Qual é o distúrbio mental mais interessante que você já encontrou? Capgras delírio. O paciente está convencido de que um membro da família foi substituído por um impostor que é completamente idêntico. Por exemplo, o paciente lhe dirá que a pessoa sentada em frente a ela se parece exatamente com seu cônjuge. Sua exatamente como seu cônjuge. Tem todas as lembranças de seu cônjuge. Mas, esse não é realmente o meu cônjuge. E o paciente, muitas vezes, não fica muito angustiado com este impostor. Em 20 anos, eu só vi a condição 2 vezes. Um psicólogo aqui, não alguém com quem eu trabalhei, mas observei alguém com síndrome da mão alienígena. Os pacientes com mão esquerda acariciavam seu cabelo e tapavam seu rosto, mas não estava sob seu controle. Cada episódio duraria cerca de 20 minutos. Acontece que a causa era um tumor. Surpreendentemente, não parecia causar-lhe nenhum tipo de angústia. No início de minha carreira, trabalhei em uma comunidade planejada que funcionava como um programa de hospitalização parcial. Um dos residentes trazia revistas e jornais que encontrava todos os dias para a porta do escritório principal. Às vezes ele ficava chateado, às vezes, muito contente, dependendo das histórias, porque todas elas eram sobre ele. Eu nunca trabalhei com alguém com tais ilusões ou sentido. Um dia ele era Michael Jordan se oferecendo para nós comprar carros. No dia seguinte ele era Osama Bin Laden tentando se esconder conosco. Ele tinha lido seu obituário, sua esposa o traiu em um escândalo político. Ele tinha pesquisado o Congo. Nós restringimos e classificamos seu correio após o incidente de Bin Laden, mas ele encontraria outros residentes ou na comunidade. O interessante é que a esquizofrenia com alucinações visuais. A maioria das pessoas com esquizofrenia tem alucinações auditivas. Eu não percebi o quanto o visual é mais inquietante. O cliente que eu tinha com esta doença costumava me ver e a outras pessoas que ele conhecia. Ele me chamou gritando comigo por ter entrado em seu apartamento de manhã cedo. Mesmo que eu lhe dissesse o contrário, a experiência de me ver é muito real para ele. Não consigo imaginar ver pessoas em minha própria casa, especialmente à noite. Isso me assustaria muito. Assistente social aqui, costumava trabalhar em um hospital psiquiátrico. Vi uma forma de toco onde a paciente não podia largar nada que encontrasse ou fizesse. Deixou folhas, paus, tampões, almofadas, coco. Alguns guardaram tupperware e alguns, a maioria, escondidos onde seus pés iam em sua cama. Nós teríamos que passar rotineiramente pelo quarto dela e retirar tudo. Não me lembro como ela se saiu no tratamento, mas lembro que ela era uma adolescente e se sentia terrível que era com isso que ela estava lidando. Nunca vi um paciente com ela, mas sou enfermeira e no prontuário eletrônico que usamos, o Alkine Corpse Syndrome está sempre no topo da lista de escolha do diagnóstico. Aparentemente é quando se está convencido de que se está morto. Nunca entendi por que estava no topo da lista. Distúrbio de conversão da dor. Eu tinha uma ex-namorada que estava em uma cadeira de rodas, mas seus pais e médico disseram que ela podia andar, mas suas pernas não permitiam. Seus pais disseram que ela pode ter acordado durante uma cirurgia que ela fez quando era criança, porque tudo começou depois daquela cirurgia. Ela até foi para a fisioterapia por anos e ela ainda pode fazer isso, eu não sei. Mas ela podia se mover sem a cadeira, mas não conseguia andar. Então era quase uma deficiência, mas não muito confusa. Ela era uma supermodelo gostosa e a garota mais legal que eu já namorei. Doutora em medicina para ser psiquiatra aqui. Teve recentemente um paciente que estava convencido de que ele tinha sido pai de um filho. Ele não tinha. Ele se meteu em apuros porque iria à escola dessa criança para tentar contatá-lo. Os pais estavam compreensivelmente chateados e nunca tinham tido nenhum contato com o paciente antes. O paciente acreditava que Stephen Hawking havia inseminado a mãe com seu esperma, do paciente, por algum tipo de processo telepático que ele não conseguia explicar. Verdadeiramente bizarro é, até agora, ainda não ganhou discernimento com o tratamento. Ele fica muito emocionado pensando em seu filho. Ainda trabalha em tempo integral em muitos aspectos, leva uma vida normal. Incrível. Eu não me qualifico tecnicamente por não ser psicólogo ou médico, mas eu era um trabalhador de apoio. Um caso que eu tive foi um menino com síndrome de pandas. Basicamente, ele se manifesta como toque grave. Ele pode alterar completamente a personalidade da criança. Esta criança não sairia de seu quarto, ao ponto de apenas urinar no tapete. Ele gritaria obscenidades para bater nos pais sem motivo algum. Isto na verdade é causado por ter streptococcus,
exceto que a infecção bacteriana não desaparece e pode se transformar em pandas e o tratamento na maioria das vezes apenas um antibiótico muito específico. Mas as crianças muitas vezes precisam de terapia para lidar com as consequências. A personalidade delas volta ao normal. Mas é muito perturbador passar por isso. Médico que trabalha em uma instituição psiquiátrica hospitalar. Tivemos um paciente psicótico com alucinações visuais que viu pontos coloridos ao seu redor durante episódios de angústia. O grande problema foi que ele nos disse que era capaz de apagar os pontos coloridos. Nós o encorajamos a fazer isso, pois parecia reduzir muito a ansiedade. Meu amigo tem síndrome da dor regional complexa. Ela experimenta alucinações não psicogênicas como parte dessa patologia. Ela está completamente consciente de que são alucinações e não tem psicose. Ela vê tigres brancos, anjos e demônios. Os tigres brancos aparentemente têm um pelo grosso e luxuriante que é maravilhoso de se tocar. É uma condição horrível. Mas esse aspecto dela ela realmente gosta. Trabalhava em um centro de tratamento de jovens. Trabalhou com um sociopata realmente estúpido. Honestamente, foi super engraçado. Infelizmente, na unidade ao nosso lado estava um sociopata de alto funcionamento que convenceu um cara a assassinar um casal. Trabalhou também com um cara que foi diagnosticado como mentiroso patológico. Pseudológica fantástica. Mais do que alguns outros diagnósticos interessantes. Mas algumas histórias individuais malucas. Psiquiatra internado aqui. Eu adoro meu trabalho porque cada caso é interessante à sua maneira e eu nunca estou entediado. Uma história que me vem à mente é que tivemos esta linda velha senhora branca com psicose que estava absolutamente convencida de que ela estava tendo um caso com Rick Martin. E ela passava rondas contando-nos casualmente sobre suas supostas escapadeiras íntimas juntas. Neste tom totalmente despreocupado e sem graça. A certa altura, numa tentativa de provar que Rick era realmente seu amante, ela caminhou até nós no corredor e tentou nos entregar suas calcinhas usadas para testes. Foi preciso toda a nossa força de vontade para nós mantermos profissionais, mas eu estaria mentindo se dissesse que não explodimos a vida louca em nossos escritórios naquela semana. Psicólogo aqui. Interessante ver tantas pessoas neste tópico usando jargão medicalizado. Estou baseado no Reino Unido e há uma real hesitação em usar a palavra desordem entre os psicólogos clínicos, devido à falta de evidências de desordens mentais como construções de o estigma. Este tópico fala de pessoas com problemas de saúde mental como se fossem cartões Pokémon raros. Desordem de desrealização, despersonalização. Tudo é diferente. Tudo é a mesma coisa. Nada mudou. Tudo mudou. As pessoas nem sequer sabiam antes disso que nada que tenha mudado, que tenha sequer existido em primeiro lugar. É como quando se repete um nome 30 vezes e ele muda tudo completamente enquanto, na sua essência, permanece o mesmo, mas não com um nome, com tudo ao seu redor, consigo mesmo. Que o que você chama de sua vida e tudo o que já aconteceu ou acontecerá em toda a existência. Ao mesmo tempo, isto parece como a abertura da caixa de Pandora. Você se sente sempre novo e esta é uma verdade superior que provavelmente poderia trazer paz e amor duradouros. Mas ninguém iria entender, inclusive você mesmo. Ao mesmo tempo, você sente que tem que se agarrar ao que era antes, para não morrer ou ficar louco e nunca mais poder sentir ou controlar nada. Alguns filósofos dizem que é o ego que se vê morrer, de cabeça, enquanto ainda está totalmente desperto. Não tendo praticado a meditação ou coisas similares durante anos, e não tendo acumulado amor e confiança suficientes para deixá-lo morrer lentamente, o que causa uma luta contínua entre o vislumbre da iluminação e o ego plenamente consciente vendo-se morrer, tentando se proteger. Uma possível explicação para isto acontecer enquanto há uma ameaça imediática é que o corpo decide fazer isto para que a pessoa possa continuar em uma situação que você não poderia lidar com um ego funcional. Acidentes estranhos, etc. Então não é chamado de desordem, porque na maioria das vezes é de curto prazo. A longo prazo, pode ser que isto aconteça por uma razão semelhante, que o corpo tente se proteger da fonte de estresse pesado contínuo. Na maioria das vezes seu ego tudo em relação a ele é, portanto, desligá-lo. A desordem ilusória é super interessante para mim. Já vi pessoas que se apresentam como altamente funcionais e bem instruídas. Você não teria ideia de que elas sofrem de tal condição sem falar com elas, porque o distúrbio ilusório não envolve as anormalidades ou alucinações comportamentais. Pode haver pequenas, mas são consistentes com delírios, que a esquizofrenia ou outras psicoses fazem. Uma conversa pode começar muito normal,
e de repente ao controle da mente do governo e invasões alienígenas. É realmente difícil manter a compostura se você não sabe que eles sofrem com isso de antemão, porque isso simplesmente surge do nada. Eu trabalhei como conselheiro em correções. Psicose induzida por metanfetaminas. É tão assustador quanto parece. Vi vários clientes com saúde mental em rápido declínio devido ao uso de metanfetaminas. Alguns desenvolvem paranoia, alucinações, ou comportamento imprevisível. Quando o gelo varreu a cidade, trabalhei na espiral descendente de alguns de meus clientes, o que foi devastador. Um homem com quem eu tinha trabalhado por mais de um ano passou de estar sóbrio e reconectado com seus filhos, para ter a certeza de que os feios estavam dispostos a pegá-lo. Seu comportamento mudou completamente após o uso de gelo e ele era impossível de entender. Era incoerente e violento mesmo quando estava sóbrio. É como se as metanfetaminas tivessem quebrado seu cérebro. Ele era um homem tão doce antes disso e eu acho que ele tinha uma chance de um futuro real. Infelizmente, ele cometeu suicídio enquanto estava alto. Que todos que você já viu como completamente loucos, tinham uma realidade que eles acreditavam ser tão real quanto a sua. Que os computadores no porão do vizinho que controlavam seus pensamentos eram tão reais quanto suas rosas. Você não questiona essas rosas, pois não? Essas rosas são reais? É claro que são. Você pode vê-las, cheirá-las, todos os outros podem vê-las, certo? E essa realidade é tão real, e tão fraturada. Às vezes, essas são rosas, certo? Lembro-me que minha avó amava cada uma delas. Lembro-me de como o cheiro era. Lembro-me da sensação dos espinhos em minhas mãos. Agora sei que minha avó nunca guardou rosas. Perguntei à família não era uma realidade que eles compartilhavam. Você não tem ideia de como sua realidade é real, até que não é. Agora sou psicóloga licenciada, mas antes de me formar, trabalhei em um hospital psiquiátrico internado em unidades para adultos e adolescentes. Eu diria que os dois distúrbios mais interessantes que já vi são a fuga dissociativa e o distúrbio de conversão. Eu vi ambos enquanto estive lá. A fuga dissociativa é uma condição em que alguém pode acordar um dia e acreditar que é uma pessoa diferente por um curto período de tempo. Minha experiência foi de um homem que acordou e dirigiu seu carro de sua casa até ficar sem gasolina. O que aconteceu na minha cidade? Ele não tinha nenhuma identificação com ela e não se lembrava de seu nome, família, nem de nenhum detalhe de sua vida. Após uma curta estadia no hospital e alguns medicamentos, ele se lembrou de tudo e mandou um membro da família buscá-lo e monitorá-lo por um tempo, mas ele ainda tinha que colocar gasolina no carro, que tinha sido rebocado para o estacionamento do hospital. O distúrbio de conversão é caracterizado pelo indivíduo perder a capacidade de fazer algo, por exemplo, andar, ver, falar, e acreditar que tem um componente biológico. Na realidade, é uma resposta a um trauma significativo e é dissociativo por natureza. Uma mulher no hospital manifestou sintoma de perder sua capacidade de andar enquanto estava no hospital. Não havia nenhuma razão para que ela não fosse capaz de andar. Ela entrou caminhando, foi incapaz de andar enquanto estava no hospital, e saiu caminhando novamente.